recursos digitais. Como eu estava dizendo, eu não tenho a menor vergonha de falar, como às vezes a gente aprende, né, na psicologia, que nós precisamos captar pacientes. A gente precisa ter paciente, não tem como. A gente falou ontem, somos prestadores de serviço em saúde mental e necessitamos do quê? De pessoas que vão utilizar os nossos serviços, senão não dá match, senão a coisa não funciona, senão quem precisa do serviço não vai ter e você que precisa prestar o serviço também não vai ter pacientes. Então não tem problema nenhum nós falarmos disso, pessoal. E como eu falei nos outros dias, aliás, o problema é não falarmos desse assunto, porque aí a gente vai criando uma mentalidade ruim no psicólogo, uma mentalidade que não o encoraja a fazer da psicologia uma carreira e um meio de vida. E isso é complicado, certo? Temos até medo de postar, exatamente, Ricardo, é um desafio. Porque quando a gente fala de estratégias digitais, a gente fica até preocupado. A gente fala assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com o meu trabalho se parece que nem postar, nem falar nada do meu trabalho eu não posso? Então, eu falei para vocês nos outros dias, vamos nos espelhar em outros profissionais da área de saúde. Mas às vezes é difícil isso, não é? Porque os profissionais de outras áreas da saúde, eles postam foto com o paciente, eles postam foto lá do prato que eles fizeram, do exercício que ele ensina, vídeo, e a gente vai fazer o quê? Vai filmar aqui, olha, estou aqui na sessão de terapia, pessoal, esse aqui é o meu paciente, hoje a gente vai tratar a depressão dele. Não tem como, vocês concordam comigo? Eticamente falando, a gente tem uma barreira aí que nos impede. Apesar de, né? Apesar de. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa. A gente está com 70 pessoas assistindo e eu sei que a live de hoje, números do Ibope aqui diretamente, 70 pessoas ao vivo. E eu sei que a live de hoje é a que a maior parte dos psicólogos e estudantes de psicologia tem interesse. Então, se vocês sabem de alguém, compartilha porque agora é a hora. Dá para ver depois? Dá, mas agora dá para fazer pergunta, dá para interagir melhor. Curso de especialização Lato Sensu em logoterapia. Não tenho o Lato Sensu ainda. Quem sabe um dia eu não posso me juntar a uma instituição de ensino superior e podemos sim criar um Lato Sensu. Eu garanto para você o seguinte, o que eu tenho de horas no meu curso de logoterapia já online, no meu curso online de formação, já é o suficiente para a gente ter praticamente um Lato Sensu. Né? Teria que acrescentar uma coisa ou outra, metodologia de pesquisa científica, uma disciplina ou outra, outros professores, mas o conteúdo já está quase pronto. Edson entrou aí também, tudo bom, Edson? Um abraço aí para você, sempre presente aí com a gente. Os amigos da graduação saem travados, é verdade, a gente está falando dessa dificuldade, a gente tem medo. Como é que eu vou fazer divulgação? Se parece que eu não posso fazer nada. Eu estava abrindo um parênteses para dizer o seguinte, a gente poderia começar uma campanha de quebrar os preconceitos com saúde mental. Já repararam que o pessoal das outras áreas da saúde, eles vão lá olha aí no Instagram principalmente, a pessoa vai lá no nutricionista, aí tá lá na consulta, tira uma fotinho lá com o nutricionista, eu aqui com a minha nutri maravilhosa que fez a minha dieta e tal, e marca lá a nutricionista. O outro vai lá no médico e fala assim, hoje é dia de ir no meu médico fulano de tal, nossa, super legal, não sei o que, faz um storyzinho, faz uma foto com o médico, e isso vai ajudando o quê? A quebrar o preconceito das pessoas, certo? A formar uma ideia de que vale a pena você ir no profissional de saúde, que ele pode te ajudar, e tudo bem, nós, psicólogos, não podemos fazer isso com os nossos pacientes, mas nós, enquanto pacientes, porque somos também, podemos fazer isso com os nossos psicólogos, aí tá tudo certo. Quem sabe assim, né, a gente não vai quebrando esse preconceito. Sinceramente, eu fico pensando, e a gente teve um evento muito interessante no ano passado, se eu não me engano, com um dos caras que é um dos maiores influencers e youtubers do Brasil, o Whindersson Nunes, que prestou um enorme serviço de utilidade pública ao falar que fazia terapia, que se tratava, né? Inclusive encorajar isso. Então imagina se mais pessoas fizessem isso. E ele não fez isso, mas se ele tivesse postado lá uma foto com o psicólogo dele, qual o problema?
Que dificuldade teria? Ele já falou que fazia terapia, que era bom para ele. Então, acho que isso a gente ainda é muito tímido nesse aspecto, mas estamos trabalhando para mudar esse cenário, certo? Afinal de contas, tem um monte de gente falando de saúde mental, que às vezes nem da área é, nem qualificação tem para falar, e nós estamos aí tímidos, inibidos, com vergonha ou com medo, seja lá o que for. Então, precisamos sim mudar a mentalidade. Tudo gira em torno de mudança de mentalidade, pessoal. Lembrem-se disso, desde o começo eu tenho falado. Bom, então, o que são os recursos digitais na prática? Recursos digitais são os que a gente usa aí na internet. É isso. Resumindo bem, então, como eu vou usar a internet para a captação de pacientes de uma forma ética? Que tem formas que não são éticas, mas tem muitas formas que são éticas. E eu vou dizer para vocês o seguinte, um pouco da minha experiência, pessoal. Tem pouco mais de um ano que eu resolvi trabalhar seriamente com redes sociais e com divulgação na internet. Que eu faço esse trabalho já tem mais, quase 3 anos, mas com seriedade, assim, sistematicamente, com estudo, com estratégia, tem aproximadamente um ano. E eu vou dizer para vocês, pessoal, mudou radicalmente a minha experiência com a carreira, principalmente no que diz respeito a ter ou não pacientes, certo? Então, pessoal, antes eu tinha pacientes, nunca, graças a Deus, nunca me faltou pacientes, como eu falei, as estratégias presenciais funcionavam já, embora, como eu falei, o meu caminho foi um pouco diferente, porque eu já vim de uma outra carreira, então eu já estava fazendo essas estratégias meio que sem saber, tinha um outro emprego, nunca fiz assim um trabalho tão sistemático com as presenciais como é o que eu faço com as digitais. Mas quando as digitais entraram no jogo, pessoal, é uma coisa impressionante em termos de resultados. Então eu posso garantir aqui para vocês isso. Se você quer uma agenda cheia, se você quer ter pacientes e quer viver de psicologia, você precisa aprender pelo menos o básico das estratégias de divulgação digitais, tá? Beleza, então. Entre essas estratégias, a gente tem aqui várias redes sociais ou aplicativos que servem. Veja só, estratégia digital não é só Instagram, não é só Facebook, tem muita coisa, eu vou falar delas aqui. Mas antes de entrar para falar das estratégias em si e das principais, eu quero falar o seguinte para vocês. Mais uma vez, pessoal, tudo isso começa com uma mudança de mentalidade e com uma construção da sua imagem profissional. Não se esqueçam disso nunca. Se teve alguma coisa que na minha carreira fez assim, olha, abriu os meus olhos para uma série de coisas, foi isso. E vou até contar essa história aqui de maneira mais detalhada. Eu nunca contei isso daqui, vou contar essa história. Eu sempre, não é que eu não sabia disso, acho que todos nós temos uma noção. Enfim, é uma coisa meio óbvia, né? Você é um prestador de serviço, a sua imagem profissional, a maneira como você se vê e transmite a sua imagem, o seu trabalho para os outros é importante. Mas há uns 2 anos atrás, ou 3, se eu não me engano, a minha esposa foi fazer um curso de consultoria de imagem, uma pós-graduação. E ela trabalhou um tempo com isso, mas ela tem muita habilidade com essa questão da imagem e tal, enfim. Algumas pessoas a conhecem aqui, ou presencial, ou fisicamente, ou das redes sociais. É uma coisa que ela gosta e ela foi lá estudar. E, como bom curioso que eu sou, eu estava sempre de olho nas apostilas, nos trabalhos, nas coisas que ela estava aprendendo ali, e a gente também trocava muitas ideias sobre o assunto. E foi, vamos dizer assim, na pós-graduação dela, né, no evento presencial que a gente fez o ano passado aqui no Instituto, inclusive, minha esposa viria para falar, não pôde porque estava doente, veio uma colega de turma dela, enfim, foi super legal falar dessa questão da imagem, o pessoal que estava aqui, se alguém que estiver assistindo estava aqui no dia, levanta a mão, vai se lembrar disso. Mas aí, estudando essas coisas, vendo os textos, os livros que ela trazia, vendo ali, conversando, ouvindo das aulas, foi assim, ó,
É verdade, na psicologia também isso funciona, não é só na moda, não é, ou outras áreas. Na psicologia, a questão da imagem é fundamental, porque imagem, e aí o que eu falei no outro dia, imagem e mentalidade são duas coisas que estão o quê? Conectadas uma com a outra. Então, a gente precisa, pessoal, visualizar a carreira que a gente quer ter, a rotina que a gente quer ter e começar a viver isso antes disso acontecer. É como eu falei nos outros 2 dias. Ah, você pare de falar que você está desempregado, não fale mais isso. Se você é um psicólogo clínico e você não tem nenhum paciente, ainda assim você não está desempregado. Você pode me dizer o seguinte, aí eu vou ter que aceitar, eu estou sem renda. Pode até ser, mas desempregado não, porque emprego, trabalho, você tem um monte para fazer, certo? Você tem um monte de trabalho para fazer. E eu já falei uma parte deles ontem, são as estratégias presenciais, e agora eu vou falar uma outra parte, que são as estratégias digitais. Então, tudo começa com uma mudança de mentalidade. Vou trazer minha esposa para uma live sim um dia, Edson, pode ter certeza disso. É que no momento ela ainda está se recuperando, né, de saúde, mas assim que ela tiver 100%, com certeza ela vai ajudar a gente aqui também, afinal de contas, ela que é especialista no tema. Mas é o seguinte, então a questão da imagem vem em primeiro lugar. E a partir da imagem, você tem que encarar o seguinte: você é formado em psicologia, então você é uma autoridade em saúde mental. Ah, mas tem gente que sabe mais do que eu. Claro que tem, sempre tem. Eu terminei o doutorado ano passado e tem um monte de gente que sabe mais do que eu. Se eu fizer um pós-doutorado, eu vou terminar e vai ter gente que sabe mais do que eu. Não tem problema nenhum. Mas o que você já sabe é suficiente para ajudar muitas pessoas, ainda que você seja recém-formado, certo? Ainda que você seja recém-formado, você já pode ajudar muita gente. Então você já tem autoridade. Pessoal, valorize o seu diploma, valorize. Eu converso com muita gente que o sonho da vida dele seria ter um diploma em psicologia, né? E você ou está conquistando o seu ou já tem. Ah, um grande exemplo disso, eu comecei a reparar isso daí há algum tempo também. Olha para os médicos. Vou perguntar para vocês, por que é que a sociedade, né? Aí a gente está falando um pouco de representações sociais, Moscovici, quem gosta aí da psicologia social vai fazer conectar as coisas. Por que é que a sociedade valoriza tanto a figura do médico? Eu pergunto para vocês. Sabe por quê? Porque antes de mais nada, ele se valoriza. Eles se valorizam como classe. Eles dão valor ao curso que eles fizeram, ao quanto eles se dedicaram para se formar. Então é natural. Agora, você, como psicólogo, não tem que se valorizar também? Pessoal, olha quantos exemplos legais a gente tem aí de pessoas falando de saúde mental, ensinando saúde mental, e muitos nem psicólogos são. Muitos nem são. A nossa área é uma área tão linda, a área da psicologia, da saúde emocional, que as pessoas saem da medicina, por exemplo, tem um monte de psiquiatras, neurologistas que abrem mão da prática psiquiátrica para falar de psicologia, para falar de emoções, para falar de comportamento. E não tem problema nenhum nisso, viu? Não estou dizendo que só a gente pode, não tem problema nenhum nisso. Quanto mais pessoas falarem, melhor. Mas isso é só para a gente entender o quanto a gente tem uma área valorizada, pessoal, o quanto a psicologia é algo que precisa receber o seu devido valor por parte dos psicólogos. Dê valor ao seu diploma, dê valor ao seu CRP, use essa autoridade. E quando a gente está falando de saúde mental e trabalho com saúde mental nas redes sociais e no mundo digital, isso conta muito, certo? Isso conta muito. Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Alguns comentários e perguntas que o pessoal está fazendo aqui, só para a gente não perder. A imagem pode ser construída desde os primeiros anos de graduação? Pode sim.
Ontem eu falei um pouco, né, que às vezes a imagem do pessoal das humanas, do pessoal da psicologia, é aquela imagem meio hippie, assim, né, aquele negócio meio descolado e tal, e tudo bem, você está estudando, mas isso aí não sustenta na hora da vida profissional. Vão exigir de você uma imagem mais profissional também. Ah, mas eu não quero me submeter ao sistema. Tá bom, opção sua. Né? Eu estou dando aqui um caminho que eu entendo que ele é mais eficiente e ele passa por isso sim, por construção de imagem e associado a isso o quê? A construção dessa autoridade como um profissional de saúde mental. Tá certo? Beleza. Mais pessoas entrando aqui, concordando com isso, que legal. Muito bom escutar tudo isso, verdade. Valorizar o que já temos. É isso aí, pessoal. Tenham orgulho de ser psicólogos e psicólogas, porque muita gente gostaria de ser. Tá? Então vocês são ou estão se formando para ser, tenham orgulho disso. Tá certo? E o pessoal. E não tenho vergonha de falar. Aquela questão da mentalidade. Tem muita gente que fala assim, né? Que, que a gente é encorajado, né, ou desencorajado a falar da profissão, a divulgar, e tem gente que não gosta nem de falar que é psicólogo. Né? Fale sim, pode falar. E mais, né, o pessoal fala assim, mas se você fala que é psicólogo, as pessoas vão falar assim, então me dá um conselho, então analisa tal situação. Dá o conselho, analisa a situação, não vai chegar lá para a pessoa, não sei, tem que ver. Pô, o mínimo você sabe para ajudar, não sabe? Tudo bem, pode ser um caso mais complexo, mas vamos dizer assim, é a mesma coisa, pessoal. Um médico vai fazer uma consulta, um diagnóstico mais sofisticado num bate-papo com alguém? Não, mas às vezes ele já pode dar uma instrução ou outra fundamental para ajudar aquela pessoa, o básico. O básico você pode falar sempre, o básico sobre relacionamento, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre estresse, o básico você sabe. Né? Aliás, você sabe mais do que o básico, mas compartilhar o básico já pode ajudar muita gente. E sempre vem aquela piadinha, pessoal, sempre vem aquela piadinha que as pessoas dizem assim, descobrem que você é psicólogo e falam, você está me analisando, né? E aí, geralmente a gente responde assim, não, que é isso. Fala assim, fala para as pessoas, ó, faça esse teste, depois vocês me contam. Fala para as pessoas, claro que tô, claro que tô. E a verdade é a seguinte, pessoal, o nosso olhar é diferente. Não tem como. Você estudou 5 anos de psicologia, uma pós-graduação, trabalha na clínica, observa pessoas o dia inteiro. Você acha que o seu olhar é igual de uma pessoa comum? Claro que não. O seu olhar tem que ser diferente, inclusive, né? Espera-se que seja. Lógico, você não está ali o tempo todo trabalhando, mas algumas coisas saltam aos olhos, não tem como. Né? Bom, continuando aqui, pessoal. Pessoal dizendo, eu me orgulho de ser psicólogo, que tipo de coisa postar, a educação pode ser uma via significativa para falar de saúde mental. Educação pode, com certeza, educação para saúde mental. Érico, né? Um abraço aí para você também. Legal, então beleza. Falei primeiro do que? Dessa autoridade, dessa imagem, e agora vamos falar da coisa bem prática, pessoal. O que fazer e como, tá? Então, para começo de conversa, existem muitos canais digitais, muitos. Olha, eu fiz uma pequena lista aqui para comentar com vocês. O primeiro canal digital mais imediato é o Instagram, né? O Instagram não, o WhatsApp. Nossa, eu detesto quando eu vou na igreja e o pastor fica falando que eu sou psicólogo, porque eu vou na igreja como Felipe, não como psicólogo. Felipe, meu amigo, deixa o pastor falar que você é psicólogo para todo mundo, deixa as pessoas saberem que você é psicólogo. Por quê? Porque quando você estiver formado, ou caso você já seja, elas vão falar para os outros, vai aparecer recursos de pessoas buscando terapia, as pessoas têm que saber que você é psicólogo. Né? Eu entendo quando você diz, olha, lá eu sou só um membro da igreja, né? Eu sou só o Felipe, mas não tem como. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ser psicólogo é igual ser um sacerdote, é igual ser um padre, é igual ser um pastor, que é a mesma coisa da medicina e outras profissões vocacionais. É uma vocação, é um chamado, certo? Então não tem como, você vai ser isso em todo lugar, não dá para dissociar, porque é uma das profissões na qual o seu lado pessoal
tem que andar assim, ó, com o seu lado profissional. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Algumas profissões talvez não, mas no caso da psicologia é assim. E como toda vocação, isso é uma carga que a gente tem que carregar, tá? Legal? Beleza. Então, primeira rede digital que você tem acesso, e eu também, é o WhatsApp. Começa por aí. É o WhatsApp, pessoal. E junto com ele o Telegram, ou outros canais, Signal, tem vários canais, mas principalmente WhatsApp e Telegram. Vão guardando. Olha o que mais. Um site, também é um canal, um meio de divulgação digital. Que mais? Um blog, também. Antigamente era moda, blog e tal, né? Enfim, mas ainda é útil. Vou comentar com vocês já. Que mais? YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. São todos o quê? Canais de divulgação de conteúdo, pessoal. Todos eles. Olha, eu falei só os principais. Olha quanta coisa, tá? A questão agora é: qual deles eu vou usar? Porque dá para usar todos? Até dá, mas é difícil. Vou falar para vocês que eu tenho tentado usar o máximo possível e é difícil, pessoal. Então, use aqueles. Comece usando, olha a minha dica, comece usando usando para divulgação do seu trabalho, aqueles que você mais usa também na sua vida do cotidiano. Por quê? Por um motivo bem simples. Porque se você usar os que você já usa, você vai ter mais facilidade, você já sabe como funciona, você sabe qual é a linguagem. E alguns a gente se adapta melhor do que outros. Então, por exemplo, pessoal, eu já andei estudando sobre usar ou não TikTok. E por enquanto, nada e nem ninguém me convenceu ainda que eu devo entrar no TikTok. Sabe por quê? Eu ainda não consegui imaginar como que eu posso produzir um conteúdo relevante de logoterapia de psicologia para o TikTok. Que tipo de dancinha, de vídeo, entenderam? Quer dizer, no meu caso, eu não vejo isso funcionando. Agora, eventualmente algum de vocês aqui está me assistindo, principalmente o pessoal mais novo, que gosta e que usa TikTok, e já tem várias ideias de como usar. Quer dizer, vai lá e usa o TikTok, é muito adolescente. Mas a gente tem pessoas na faculdade de psicologia que ainda estão na adolescência. 17, 18, 20 anos de idade. Quer dizer, usa o TikTok se você conseguir fazer a ponte. Tá? Eu ainda não consegui, e acho que nem vou conseguir, não é muito a minha praia. Mas outras redes não, certo? Então veja só, qual é a melhor rede para você usar? Não tem melhor rede, pessoal. Qual é a melhor ferramenta? Vamos então usar essa palavra. Qual é a melhor ferramenta para você utilizar? Depende da tarefa que você deseja desempenhar. O que é melhor, uma chave de fenda ou um martelo? Depende, se for para parafusar um parafuso é uma chave de fenda, se for para bater um prego é um martelo. Vocês percebem? Um dos grandes erros que as pessoas cometem é que elas generalizam a questão do uso dos meios de comunicação digital e elas se esquecem que cada um deles é uma ferramenta e cada uma dessas ferramentas ela tem um público específico e um objetivo específico, é o que acabou de falar aqui a minha amiga Juliana, do Agora Psicologia, que também faz um trabalho super legal com redes sociais. Sigam aí, pessoal, ajuda o Agora Psicologia, que vocês vão aprender muita coisa. A gente sempre está trocando ideias sobre esse assunto. Então, veja só, o que ela colocou aí é verdade, depende do público. Então, é a ferramenta certa para o quê? Para o objetivo certo. Não é uma receita de bolo, exatamente. Acabou de dizer aqui a Jade. Por isso que tem que estudar, pessoal. O que a maioria das pessoas faz? E eu não vou julgar ninguém porque eu comecei fazendo a mesma coisa, viu? Não tem problema nenhum. A gente fala assim, a gente sabe que precisa usar as redes sociais, certo? Ok, todo mundo sabe. Aí o que a gente faz? Pega lá um postzinho, uma frase de efeito da psicologia, faz um quadrinho, bota uma frase e posta. Dá para fazer isso? Dá. Você pode ter excelentes resultados fazendo isso? Pode. Mas tudo depende do seu objetivo, do seu público-alvo e da sua estratégia.
Percebem? Então, não é uma coisa ou outra que vai determinar, é a maneira como eu uso, e por isso que a gente tem que usar. Então, qual rede social eu devo usar? Pode usar qualquer uma. Pode usar qualquer uma pode ser eficiente, mas comece usando aquela que você já sabe usar como usuário, porque aí vai ser mais fácil de aprender as coisas. Tá bom? Legal. Então, falando um pouco da minha experiência, o que, que eu resolvi usar? Instagram, que eu já usava há algum tempo, que eu gosto, e também um pouco do Facebook já usei mais, e também comecei a usar o WhatsApp posteriormente. E agora estou usando o Telegram bastante. Ah, e o YouTube também, que é o que eu tô. Aliás, o YouTube eu comecei primeiro, até antes do que o Instagram. Enfim, são as que eu uso hoje. Tem mais coisas que eu pretendo usar? Tem mais coisas que eu pretendo usar. Como, por exemplo, o meu blog. Eu tenho um blog. Talvez vocês nem saibam que eu tenho um blog. Eu tenho lá um blog que eu não uso quase nada. Que está lá junto do meu site. Certo? E eu sei que eu preciso usá-lo mais. Por quê? Olha só que interessante. Porque, por exemplo, para você vincular o seu nome no Google, você quer que o seu nome apareça no Google, você tem que produzir conteúdo principalmente para sites. Agora está mudando isso daí porque os conteúdos em vídeo estão sendo também catalogados. Tem um nome para isso que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Mas os nomes, eles são, os vídeos eles vão sendo categorizados também, e imagens, então quem usa Pinterest, quem usa vídeos e tal, através das tags que a gente coloca, você começa a aparecer nos mecanismos de buscas. Muita gente está dizendo aí que me conheceu pelos vídeos e tal. Por quê? Porque no vídeo tem lá um tagzinho, você coloca o tema, o assunto, temas, termos chaves de busca, e aí as pessoas buscam aquilo e encontram vídeos, imagens e sites. Mas para encontrar site, você tem que produzir conteúdo em site ou blog, certo? Por isso que você tem que utilizar. Muitos profissionais têm vergonha de aparecer em vídeos, pessoal. Isso a gente trabalha, tá bom? Isso a gente desenvolve, tendo ou não tendo vergonha. Agora, não é só vídeo. Você pode fazer um trabalho que você não apareça em vídeo. Blog, por exemplo, você não precisa usar vídeo, tá? Se associar a pessoas conhecidas, já vou falar disso daí, também é uma boa estratégia. Sou psicólogo numa cidade do sertão com apenas 10 mil habitantes e vivo de psicologia, mas o meu meio de comunicação são palestras e oficinas voluntárias. Agora vou fazer um programa na rádio. Que legal, Ítalo. A gente fala um pouco disso. Às vezes um lugar pequeno não é um obstáculo, às vezes é até uma oportunidade para você, né? Quando você vai se firmando. Então, primeiro, então, primeira dica, escolha a rede social que você tem mais facilidade de usar. Segunda dica, vá aprendendo a usar uma rede de cada vez, tá? Sabe equilibrar prato na vareta, que a gente vê no circo, coisa assim, o cara vai, faz um, faz outro. Tem que começar um por um, não tem? Tem gente que consegue equilibrar 5, 10 pratos ao mesmo tempo, mas ele tem que colocar um por um. Pode ser que na medida em que você vá dominando uma rede, você possa passar para outra, e para outra, e para outra, e em algum momento você ter presença em 10 redes sociais diferentes. Pode ser, por que não? Eu estou tentando exatamente isso, mas a gente tem que começar um de cada vez, pessoal. Aprender um de cada vez e ir fazendo bem feito um de cada vez. Hoje, eu acho que o Instagram é uma ferramenta que eu aprendi a usar relativamente bem. O YouTube, eu acho que eu estou evoluindo, né? E os outros eu preciso aprender muito ainda. E tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum, porque é assim que a gente vai se desenvolvendo, tá? Legal. Que mais, pessoal? Isso é importantíssimo. Você começou a divulgar. Tá, já vou entrar nessa parte, mas vamos entrar então em outra coisa. O que postar? O que postar? Essa é uma pergunta. Frases de psicologia? Beleza, isso com certeza vai fazer parte do seu conteúdo. Agora, o que eu descobri, pessoal? O grande diferencial é quando a gente começa a produzir um conteúdo um pouco mais profundo, tá? Lembram que eu falei na segunda-feira sobre nichos dentro da psicologia e sobre especialidades dentro da psicologia? Ao meu ver, na minha opinião, esse é o caminho, é o melhor caminho. E é o caminho que eu trilhei.
Então fui falar de logoterapia. Logoterapia é a única coisa que eu gosto? Não, eu gosto de muitas outras coisas. Mas foi onde eu vi uma oportunidade, onde eu vi uma necessidade. Eu juntei duas coisas. Aqui há uma necessidade e é algo que eu gosto. Então, falo de logoterapia. É um dos assuntos. Eu comecei principalmente com a logoterapia. Aos poucos a gente vai expandindo, mas não tem como, não é? O que a minha amiga Roberta falou aqui? Hesione Kempler, assim como o público é ferramenta, é bom você descobrir sobre o que você quer falar, o que te inspira. Exatamente, a gente está tendo transmissão de pensamento aqui, né, pessoal? Porque é exatamente esse o ponto. Então, a gente tem que falar o que a gente gosta. Procure uma área na psicologia que você tem interesse. Você gosta de relacionamento? Então pegue bons livros, vai ler, vai estudar e comece a produzir conteúdo. Que conteúdo você vai produzir? As frases? Conteúdo legal, pode fazer frases de efeito, frases interessantes. Que mais? Conceitos. Então, aprender uma coisa legal num livro, pega aquilo ali, né, e faça o que com aquilo? Cria ali um postzinho, duas ou três lâminas, 2 ou 3 slides, resumindo, explicando alguma coisa. Quem faz isso assim de maneira magistral, acho que é o grande modelo aí para quem quer aprender a fazer isso, é o pessoal do Eureka. Vai lá no site do Eureka e veja como eles fazem. Ah, eu vou copiá-los? Não, você não vai copiar porque, inclusive, não está certo copiar, mas você vai se inspirar neles. Qual o problema de você se inspirar em quem faz um trabalho bem feito? Né? A minha amiga Roberta aqui, com o Instagram dona.psi, faz um conteúdo super interessante também. A Juliana do Agora Psicologia também. Então, pessoal, vão seguindo aqui, tem um monte de gente presente aqui na live que faz esse trabalho. Eureka, sigam ali para ver como as pessoas estão fazendo. É legal você aprender, você se inspirar. E tem muitas áreas, pessoal, muitas áreas na psicologia que ninguém fala. Ninguém fala, pessoal. Olha só as oportunidades aí, é como eu falei na outra vez, psicologia do homem. Quem fala disso? Psicologia de mulheres que deram à luz e mães de primeira viagem. Quem fala disso? Olha quanta coisa. Recentemente, a minha amiga Camila Torres, que participou aqui, a gente tentou participar, mas não deu certo, ainda vamos fazer uma live, criou um Instagram de psicologia da religião. Uma área que não tinha ninguém falando, pessoal. As oportunidades estão aí. O Instagram dela está super legal. Quem não viu ainda, acompanha lá, Psico e Religião. Então eu particularmente entendo que você se apresentar como profissional, mas associar isso a um tema, a um assunto que você goste, é algo fundamental. Querem outro exemplo? O pessoal que fala de temperamentos. Tem um monte de gente falando de temperamentos e tal. Um monte não, mas algumas pessoas também é uma forma. E tem muita gente, pessoal, tem muita área. Se eu for parar para pensar aqui, vai aparecer assim, a rodo. Ó. Por exemplo, um psicólogo que ninguém fala dele oficialmente, ou ninguém fala com muita presença, uma teoria, um psicólogo no Instagram, por exemplo. Rollo May, Eric Fromm. Tem ninguém que está se dedicando a estudar Eric Fromm, estudar Rollo May e compartilhar o pensamento deles na internet. Não vejo ninguém. Rogers, acho que já tem uma pessoa ou outra. Fritz Perls. Então pegue essas pessoas, e mesmo que já tenha, qual o problema? Mesmo que você goste de logoterapia, vai falar de logoterapia. Não é porque alguém já está falando que você não pode falar, pelo contrário. Às vezes isso vai gerando o quê? Sinergia. É até mais legal ainda. Olha só mais um que ninguém fala. E essa seria a minha segunda opção, inclusive, pessoal. Se eu fosse começar um trabalho hoje, né, olha, vamos supor que logoterapia estivesse super saturado, ninguém mais... já tem muita gente falando disso, eu falasse, não, eu não quero entrar nesse mercado, eu quero uma coisa nova. Estou entregando meus segredos aqui para vocês, hein, pessoal. Sabe de quem eu falaria? Um outro teórico que eu gosto muito, que eu tenho alguma base de estudo e que eu gostaria de me aprofundar e falar mais, Jean Piaget. Vai falar de Piaget, vai falar de Vygotsky. Tem muita gente legal, pessoal. O que não falta é conteúdo. Olha aqui, ó, pessoal. Olha aqui no fundo, ó, é tudo conteúdo, certo?
Não tem só logoterapia aqui, tem um monte de coisa. Então, basta você descobrir algo, um autor, um pensador, uma teoria e vai estudar isso daí mais profundamente. De tabela, além de você estar fazendo ali o seu conteúdo legal, além de você estar divulgando o seu trabalho, você está fazendo o quê? Aprendendo mais e mais, tá? Então, legal. Fora outras questões, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, burnout. Olha, tem muitos assuntos, pessoal, tem muita coisa legal. O que não nos falta é conteúdo. Psicodrama, certo? Então, beleza. Mas procure algo. Associe a sua autoridade com algo que vai te ajudar. Tá? E isso vira uma fonte de conteúdo interessante, porque aí você não precisa ficar inventando coisas. Esse que é o problema. As pessoas falam, do que eu vou falar na rede social? E aí ela inventa um tema um dia, inventa... Quando você tem um autor, ou uma teoria, ou um assunto como base, o conteúdo não falta nunca, porque é só ficar pesquisando aquele autor, aquele assunto, aquela teoria, que você vai ter cada vez mais tema, certo? E associa isso que, lógico, a sua postura profissional, o seu papel, a sua autoridade. Uma coisa vai conectar com a outra. Certo? Então essa é uma das dicas que eu queria dar para você. Na medida em que as pessoas começarem a te procurar, pessoal, te seguir em rede social, curtir seus posts, coisas do tipo, te mandar mensagem, comece a fazer a sua lista. Pessoal, não existe empresa, comércio sem lista de cliente. Não existe, tá? Então, faça a sua lista. Quem vai entrar na sua lista? Todo mundo que ou você já prestou serviço em algum momento, ou que te procurou consultando, querendo saber mais do seu serviço. Faça a lista. Certo? Comece, mas eu vou botar só um na minha lista? Sim, você começa com um, não tem como. Não é? Toda grande caminhada começa com o primeiro passo, não é assim? Então, pega ali e faça a sua lista, os famosos leads, como o pessoal está dizendo aí. Faz a sua listinha. Uma pessoa me procurou, legal, vou pegar o nome dela, o contato. Porque na medida em que você for cada vez mais tendo serviços ou produtos para oferecer, você tem para quem mandar isso. Você vai criando um relacionamento, pessoal. Conteúdo e relacionamento são os grandes segredos da divulgação do trabalho. Marketing de conteúdo e marketing de relacionamento. As pessoas querem conhecer quem presta serviço e as pessoas querem saber que tipo de serviço e conteúdo você tem para oferecer. São essas duas coisas. Então, vá fazendo a sua lista. Converse com qualquer bom vendedor de qualquer coisa, tá? Pergunta para ele se ele tem uma lista ou não. Ele vai te dizer na hora, talvez ele não vai mostrar a lista, porque é segredo profissional. Mas ele tem, claro que tem. Então você tem que ter a sua também, pessoal. Os seus pacientes... a pessoa fez uma sessão, duas com você, legal, tá lá na sua lista. De quando em quando você vai usar o quê? O WhatsApp e vai mandar para essa pessoa um assunto interessante, uma frase, um link de um artigo, um videozinho, certo? E vai aumentando a sua lista. Lembra que eu falei ontem e segunda-feira? É um trabalho de longo prazo, é o famoso trabalho de formiguinha. Daqui um ano a sua lista não vai ter mais 2, 3 pessoas, talvez já vai ter 50, 100. Daqui 2 anos ela vai ter 400, 500, vai ter uma hora que você vai ter uma lista de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Alguns vão, né, mudar você vai perder, porque vão mudar de cidade, mudar de telefone, de e-mail, mas muitos vão permanecer. Então você vai tendo para quem divulgar o seu trabalho, tá? E se for nas redes sociais, mais fácil ainda, né? Vai registrando ali aquelas pessoas, vai pegando esses contatos. O que postar, então? Qual conteúdo? É o que eu falei. Você escolhe temas, fala agora eu vou falar desse tema, estuda aquele tema e vai produzindo conteúdos daquele tema. Ou você vai falar do quê? De pessoas, de autores, teorias psicológicas também.
Posso mesclar as duas coisas? Claro que pode, nada te impede. Então eu gosto de falar de Piaget e tal, não sei o que. Ah, mas poxa, tem uma semana especial que eu gostaria de falar não de Piaget e epistemologia genética, não, eu gostaria de falar um pouco de relacionamentos pais e filhos. Normalmente, pessoal, procure temas próximos, tá bom? Então não vai falar assim, ó, o meu tema é neuropsicologia, então eu falo de neuropsicologia todo dia e de repente um dia do nada eu vou falar, sei lá, de um assunto que não tem nada a ver com neuropsicologia, apesar que neuropsicologia está em tudo. Não foi um bom exemplo, mas sei lá, eu falo todos os dias de psicologia pré-natal, tá? Uma coisa bem específica. Aí de repente, do nada, eu resolvo falar uma semana de sexualidade na terceira idade. Percebe? Não conecta muito. Então procure assuntos que se conectam. Tá? As teorias psicológicas em geral, elas se conectam com tudo, então você pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. Faça a lista, crie o conhecimento, crie autoridade com isso. Tá? Ah, outro detalhe interessante. Que outros recursos eu posso usar? E eu vou terminar. Já estamos quase acabando, pessoal. 1 hora está voando aqui. Que outros recursos eu posso usar? Alguns aplicativos que te ajudam muito, tá? 2 dicas que eu dou para vocês. Canvas. Use o Canvas ou Canva, acho que é Canva só que se fala. Canva.com, a versão gratuita mesmo, ele é sensacional para criar uma identidade visual para os seus posts, para criar um logotipo. Qualquer pessoa semi-alfabetizada em um computador consegue usá-lo, tá bom? Canva.com, a Ju colocou aí. Use, pessoal, use e abuse, ele vale muito a pena, tá? Super prático de usar, altíssima qualidade, vale a pena. Segundo, pessoal, tá o Daniel aí que entrou agora também, né? A Roberta comentou, faz vários posts super legais também. Enfim, sigam também, mais um exemplo de alguém que faz um trabalho legal com rede social. Continuando aqui, pessoal. Canva, e eu gosto de usar bastante o iMovie, que é o aplicativo de edição de vídeos da própria Apple, mas você pode usar outros também, e tem um que eu gosto de usar muito no celular que chama-se InShot. O InShot dá para fazer muita coisa legal em termos de edição de vídeo. Ah, mas eu não sei editar vídeo, como é que eu faço? Eu não sei usar o Canva. Pessoal, vai lá no YouTube, escreve lá, né? Ou no Google, como editar um vídeo no programa tal, como usar o programa Canva. Vai, faça isso. Você vai aprender fazendo, tá? Não tem segredo, pessoal. A galera daí do marketing digital, de não sei, pergunta qual desses daí fez faculdade na área, cursos na área. Quase ninguém, pessoal. O pessoal aprende fazendo. Tutorial, vai lá no tutorial e aprenda. Né? Há uns 3 anos atrás, esses dias eu peguei, achei no meu computador o primeiro vídeo que eu tentei editar. Eu posso postar um dia aqui para servir como inspiração para vocês, tá bom? Motivacional. Vocês vão olhar e vão falar assim, caramba, realmente você foi insistente, porque não tá horrível, mas a gente vai aprendendo. E no caso específico, né, mostre para pessoas que você gosta, que você sabe que vão fazer críticas construtivas e vá se aprimorando. Logo nos meus primeiros vídeos, o meu filho que assiste muito YouTube, a minha filha, eles falavam assim para mim, nossa pai, tá meio artificial, acho que você tem que falar de um outro jeito e tal, enfim, mas o que aconteceu? Era a falta de prática, né? Porque eles falavam nas suas aulas, ou quando você fala na igreja, uma palestra, é mais natural, no vídeo não tá tão natural. E olhem lá os meus primeiros vídeos, vocês vão ver a diferença, tá? Mais um empreendedor digital aí chegando, né? Dread Coach, um abraço aí para você. Precisa fazer pós-graduação, logo após a graduação? Eu não acho que não necessariamente. Se tiver oportunidade, vai e faça, mas não necessariamente. E mesmo para ter autoridade no meio digital, você não precisa ter uma pós ou algo do tipo. Estudando, lendo os livros, você consegue produzir bons conteúdos. Tá? Tá acabando o nosso tempo, pessoal. Vamos ver que mais aqui. Uma pergunta que foi dita, uma pergunta que foi feita. 2 perguntas que eu vou responder nesses 5 minutos e vamos fechar com isso, tá? Primeira, posso começar a fazer isso ainda na graduação?
Claro que pode, pessoal, claro que pode. Você pode fazer isso desde a graduação, sim, tem problema nenhum. Inclusive, a graduação é uma época legal para fazer essas experiências, porque você tem às vezes mais tempo, mais disponibilidade, então pode. Outra pergunta interessante aqui: é melhor separar os perfis, o pessoal do profissional? Particularmente para o psicólogo, por conta das questões éticas, eu acho que sim. Outros profissionais de saúde acho que têm menos dificuldade com isso. A gente, como tem ali muitos critérios éticos e tal, para evitar problemas, eu pelo menos optei por isso, tá? Enfim, mas tudo vai de cada um, né? Acho que se você tem bom senso, não vai te atrapalhar também. A questão é quando a pessoa não tem muito bom senso, porque como eu falei agora há pouco, existe uma imagem profissional de um psicólogo que deve ser preservada, zelada, é uma profissão vocacional e não tem como fugir disso, tá? Então, se você, e lógico, só que por outro lado, você também tem direito a ter sua vida, se divertir, falar besteira com seus amigos e coisas do tipo. Se você usa a rede social particular para isso, e você acha que eventualmente isso pode, de alguma maneira, atrapalhar a sua imagem diante dos seus pacientes, então separe e mantenha a sua rede social fechada. A minha rede social particular não fica fechada, porque não tem nada lá que vá também desabonar o meu trabalho como psicólogo. Mas ainda assim eu preferi dividir até para facilitar o meu trabalho. E eu particularmente acho que valeu a pena fazer isso, tá? Mas não é uma regra, acho que vai de cada um. Conheço outros trabalhos bem legais de psicologia online que não fazem isso e está tudo certo também. E por fim, pessoal, eu vou finalizar com isso. Como fazer então as suas redes sociais crescerem? Existe uma única forma, pessoal, que é o chamado engajamento. E o engajamento pode acontecer de duas formas: orgânica, que é quando vai crescendo naturalmente, e através de métodos patrocinados. Organicamente, pessoal, o crescimento é cada vez menor e eu tenho estudado o assunto, conversado com o pessoal da área do marketing digital e o que eles têm me dito é que se é ruim vai piorar. O crescimento orgânico ele é muito legal, como alguém falou, e você se associar a outras pessoas, principalmente pessoas que já têm talvez um público maior do que o seu, vai te ajudar muito. Então, quando você faz isso, você está crescendo organicamente, fazendo live com as pessoas, pode fazer live comigo também, não tem problema. Tá difícil achar tempo, mas a gente pode fazer sim, fazendo live com as pessoas. O orgânico era bem mais no começo, a Ju está falando sim, em 2017 agora está complicado, e não sou eu que estou dizendo, os especialistas da área falam a mesma coisa. Por quê? Existe todo um movimento, existe todo um peso para manter, por exemplo, uma estrutura como é o Facebook e o Instagram. E quem que paga isso daí? Vocês acham que o Zuckerberg ele faz porque ele é bonzinho, então ele faz pelo bem da humanidade, ele mantém esse conteúdo, essas plataformas que requerem milhões de dólares de investimento para divulgação de conteúdo. Não. Ele tem um lado, acho que, vamos dizer assim, de ideologia, né, de querer mesmo fazer, mas tem o lado business da coisa, e não tem erro nenhum nisso. Então ele precisa ganhar para manter isso. E como que ele ganha? Através dos chamados impulsionamentos, tá? Com o impulsionamento, que nada mais é do que você pagar para divulgar. Né? O que, que acontece? Aumenta o alcance, só que não adianta só pagar. E aí, pessoal, você precisa ter uma conta no Facebook, conectá-la com o seu Instagram, um perfil comercial que você vai ter e usar as ferramentas, tá? A gente tem 2 minutos para acabar. O que, que eu sugiro a vocês? Vão atrás do pessoal do marketing digital. O Luiz da Você Ligado. Ju, coloca aí, por favor, o link do Luiz. Sigam o Luiz, que ele é um cara muito legal, que ele ensina muita coisa de graça também. Não somente ele, outras pessoas como o Érico Rocha, né, o grande mito aí vamos dizer assim, dos cursos online hoje no Brasil. Alex Vargas, Camila Porto, tem várias pessoas legais, pessoal. Pedro Sobral, qual deles é melhor? Não sei, depende, você vai se identificar mais com um do que outro. Então,
siga quem você quiser, e siga todos o máximo possível. E aprenda com essas pessoas e vá colocando em prática o quê? Como impulsionar as suas publicações de maneira patrocinada. E detalhe, o que todos eles falam, vá devagar. O Ícaro também é muito legal. Vá fazendo testes. Então, que você use R$ 1, R$ 2 para impulsionar as suas publicações. Já é o suficiente para você testar e aprender. Começou a entender como a coisa funciona, começou a ter resultado, começa a colocar mais dinheiro também. Pessoal, dá certo, eu garanto para vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Por hoje é só. Estamos acabando aqui essa live.